Amperge Convida, com Heloísa Carpena. No nosso programa, que tem foco na atuação do Ministério Público, nós já tivemos vários episódios sobre direitos humanos ou direitos fundamentais. Falamos de saúde, educação, além de temas relativos à proteção de grupos específicos, de que são exemplos os idosos, as crianças, portadores de necessidades especiais, as vítimas de desastres naturais e tantos outros. Hoje nós vamos conversar sobre os instrumentos de concretização desses direitos, num tema transversal e comum a todas essas áreas, que é a assistência social. A exemplo do SUS, o Brasil possui o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, sobre o qual o Ministério Público exerce controle, mas também atua como parceiro. Para falar sobre o sistema e o seu financiamento, eu tenho o prazer de receber a promotora de justiça Karina Flax, que é titular da 2ª Promotoria de Infância e Juventude de Belford Roxo. Boa tarde, Karina. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Eu vou começar pedindo a você para explicar para mim e para os nossos ouvintes o que é o SUAS, qual é a sua estrutura e quais são as normas que regem esse sistema. Bem, o SUAS, como você mesmo já iniciou, né, é um sistema que ele poderia dizer até que ele é inspirado no SUS, né? A assistência social, antes da Constituição de 88, era fragmentada, ela era realizada apenas por grupos religiosos ou grupos privados, ela não funcionava através de um sistema, as ações eram descontinuadas, por exemplo, havia uma ação aqui, daqui a pouco essa ação parava e outro governo chegava, trocava a ação. Então, a partir da Constituição de 88, a assistência social passou a ser um direito do cidadão e um dever do poder público. E aí, em 2005, a gente teve, na verdade, em 93 a LOAS, né, que concretizou um pouco da assistência, mas em 2005 a gente teve... Lei Orgânica, né? Lei Orgânica da Assistência Social. Exatamente. Mas em 2005 veio uma norma muito importante para a assistência, que é a NOB-SUAS, Norma Operacional Básica do SUAS. Essa NOB-SUAS de 2005, que hoje em dia está revogada, mas para mim é uma das normas mais importantes do sistema, mesmo que revogada, ela trazia ali todo o arcabouço do início do SUAS, né, desse sistema. Então, era um livrinho que a gente estudava, não tinha artigo, quer dizer, ela era aprovada, né, uma resolução aprovada esse livrinho, e ali tinha um monte de informações sobre de que forma seria realizada a assistência social no Brasil a partir daquele momento. Foi a NOB de 2005. Então, nesse momento, a normativa, a assistência social, estava todo no plano infralegal, né, o sistema. E aí, a partir de 2005, houve outras resoluções, foram sendo aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência, solidificando cada vez mais a assistência social, né, com normas concretas, com normas que a gente pode utilizar, né, em todos os casos, gerais, né, para que a assistência seja uma coisa única em qualquer lugar do Brasil, não de acordo com o governo. E aí depois, em 2012, a gente tem a nova norma, nova NOB. Em 2011, um pouquinho antes, o SUAS passa a integrar a legislação, ele passa a existir em nível legal. Então, foi uma grande conquista, porque aquilo que antes só existia em resoluções, passou a integrar a nossa legislação com uma modificação da Lei Orgânica de Assistência. E depois, em 2012, houve a nova NOB, consolidando algumas conquistas e trazendo alguns outros avanços, né? Alguns aprimoramentos que foram verificados nesse tempo. Você é promotora da infância e juventude, conforme eu anunciei aí na tua apresentação. Esse tema da assistência social está intimamente relacionado, né, com a proteção da infância, né, um público, né, de vulnerabilidade social, em que a vulnerabilidade social é frequente. Assistência social é diferente de assistencialismo? Quais são as diferenças? É muito diferente, né? A gente costuma dizer que essa diferença ela é fundamental até para a gente entender
quando é que a gente pode gastar o dinheiro da assistência, né? O assistencialismo, ele não tem o compromisso... O dinheiro público, O dinheiro público, né? É direcionado à assistência, né? Ele não tem o compromisso com o desenvolvimento do cidadão, com o protagonismo do cidadão. Enquanto a assistência social, ela é uma política e ela é cheia de regras que precisam ser seguidas, até para que se possa gastar o dinheiro público com isso. Antigamente não havia exatamente uma descrição do que seriam os serviços de assistência, né? De modo que não se tinha muita tranquilidade para se enumerar o que poderia gastar com os recursos destinados à assistência e o que não poderia gastar. Então a gente costumava dizer que aquilo que a assistência tinha relação com o público que atendia. Então, se o público era um público carente de recursos, seria assistência social. Então, nesse bolo entraria tudo. Você poderia dar a cadeira de roda, poderia dar o remédio, poderia dar a fralda, e ficava tudo no mesmo bolo. E aí, as coisas acabavam se confundindo, porque não havia objetivo e dificílima fiscalização, né? E com muita margem para o assistencialismo, né? Para programas e para serviços que deixassem aquelas pessoas cada vez mais reféns da necessidade de atuação do poder público sem desenvolvimento delas. Com o SUAS, com esse sistema, a gente passa a ter a assistência social toda normatizada, principalmente os serviços. Em 2009, o Conselho Nacional de Assistência aprovou uma norma que, para mim, é uma das mais importantes no SUAS, que é a tipificação nacional de serviços socioassistenciais. E essa normativa, ela diz quais são os serviços da assistência e que serviços e de que forma eles têm que funcionar. De modo que, se não se enquadrar, se aquilo que o particular ou o poder público prestar não se enquadrar dentro daquela normativa de serviços, daquela tipificação de serviços, aquilo não pode ser considerado um serviço de assistência. Então, isso aí já é um grande passo. E uma outra coisa importante é sempre a gente observar quais são os objetivos das ações para diferenciar o assistencialismo da assistência social. Em regra, a assistência social ela busca a proteção social, né, a superação da pobreza, mas sempre com um enfoque na dignidade do indivíduo, com um enfoque no protagonismo, a proteção dos grupos vulneráveis e sempre buscando que proteção à família, sempre buscando que aquele indivíduo e aquela família não necessite mais, claro, na medida do possível, né? Porque se a gente vai falando, por exemplo, de idosos é mais difícil, mas na medida do possível que não necessite da assistência num futuro próximo. Entendo, que saia, né, dessa situação de vulnerabilidade. Essa tipificação que você referiu, ela então vai determinar os recursos, né, imagino eu, e a própria gestão. E o que pode ser considerado serviço socioassistencial? Então, só pode ser considerado serviço socioassistencial aqueles que estão tipificados na Tipificação Nacional de Serviços, que foi aprovado pela Resolução 109 do CNAS. Então, por exemplo, ao serviço, o PAIF, que é um serviço que normalmente é prestado no CRAS, né, que é a Unidade da Proteção Básica da Assistência. Esse serviço ele tem tais objetivos, que é a prevenção de situações de risco, tem toda a descrição do serviço ali, e para ele ser considerado o PAIF, tem que ser aquele ali. Um outro serviço que tem muito, né, na área da infância, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Muitas vezes os lugares falam assim, isso pode ser prestado até por particulares também, né? Eu presto esse serviço aqui de convivência e fortalecimento de vínculos. E quando eu vou fiscalizar, eu falo, sim, tudo bem, mas estão sendo observados esses requisitos? Por exemplo, há uma articulação com o PAIF, as famílias são conhecidas, há uma busca no território. Então, como há toda uma normatização ali, a gente consegue fiscalizar se ele está adequado ou não está adequado. Um outro serviço muito frequente na nossa vida de infância e juventude, né? O serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. Esse serviço ele é tipificado, além da Resolução 109, ele também tem uma outra normativa, que são as orientações técnicas para serviço de acolhimento. Para o serviço de acolhimento existir, ele tem que seguir esse regramento. Se ele não seguir, ele tem que fechar, né? A gente precisa tentar uma adequação dele. Então, por exemplo, imagina um serviço que não busque a reintegração familiar, que é um dos objetivos do serviço de acolhimento. Ele é transitório, ou para reintegração familiar, ou para colocação da criança em família substituta, né? Porque o SUAS, um dos princípios do SUAS, é o respeito à convivência familiar e comunitária. Então, imagine um serviço que seja localizado num lugar totalmente inacessível.
esse serviço ele não pode ser de acolhimento, esse serviço não pode ser um serviço do sistema de assistência, ele está violando uma regra básica que é a promoção da convivência familiar. Sim. Fora disso é filantropia, né? Não aí eu tenho dois pontos sobre isso. Assim. Eu imagino se essa inadequação ela não viola nenhum direito, eu acho que pode ser uma filantropia, né? Não para serviço de acolhimento de criança, porque esse tem um grande regramento, mas eu imagino se alguém quiser fazer uma ação de filantropia, de distribuição de alguma coisa, esse particular, ele tem direito de fazer. Sim, com dinheiro privado. Com o dinheiro dele. Só não com dinheiro público. Só não pode dizer que isso é assistência. Sim, com recursos públicos, né? Então, vamos falar, eu pesquisei, né, para me preparar aqui para a entrevista, e eu fui olhar lá no site do governo federal e vi que tem uma série de programas, né, uma lista imensa de programas de assistência. Mas eu queria falar de um que é bastante conhecido, o mais conhecido, e acho que é o maior de todos, né, pelo menos é a informação que se colhe lá, é o Bolsa Família, né? Sim. Que é um programa de transferência de renda que está sujeito a determinadas condições. Inclusive hoje, no noticiário, a gente tem muitos debates e notícias a respeito das apostas, né, das bets, e aí uma dos assuntos comentados é que as pessoas estariam usando recursos do Bolsa Família para apostar. Eu vi. E aí um representante, um deputado, sugeriu que então isso seja um motivo para o cancelamento do Bolsa Família, para descontinuidade daquela pessoa, enfim, exclusão daquele beneficiário, né? O MP pode contribuir para que esse programa funcione de forma eficiente e atinja os seus objetivos? Olha, Luísa, atualmente o que mais eu tenho feito na minha promotoria de infância é buscar essa articulação com a assistência, não só com os serviços, mas também com a gestão do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família está lá, eu até procurei aqui na lei para dizer certinho, no artigo 2º da lei, é um programa que se destina à transferência direta e condicionada de renda. Então, logo no início, né, o 2º artigo da lei fala que é um programa de transferência de renda condicionado. Então, a gente pode ler nos decretos, em toda a normatização do Bolsa Família, que é preciso cumprir condicionalidades para receber o benefício, né? A transferência do recurso. E eu tenho usado isso no sentido de tentar buscar utilizar essas obrigações, né, que o Bolsa Família traz para garantir os direitos das crianças. Então, por exemplo, são duas condicionalidades, a de educação e de saúde. Na área de educação, que é o que mais eu tenho feito, porque a da saúde é um pouco mais complicada, porque é mais complicado a gente verificar a existência dos serviços, porque um dia falta vacina, outro dia não falta. Mas em relação à escola, é muito claro, por exemplo, no meu município, que embora possa haver alguma questão de falta de vagas, e não estou nem dizendo que não tem, porque eu não posso afirmar isso, todas as vezes que a gente busca o serviço, a gente consegue. Então, eu comecei a verificar nos procedimentos algumas crianças que estavam fora da escola e comecei a questionar a gestão do Bolsa Família se aquelas crianças estavam recebendo o benefício, né, a transferência de renda. E aí, a minha resposta, o que eu obtinha de resposta é que aquelas famílias continuavam recebendo esse benefício. E aí eu estou começando, né, tenho feito incursões assim, dentro da assistência para tentar entender isso. Então, a primeira coisa que eu descobri é que há um problema, muitas vezes, na inserção dos dados pelas escolas. As escolas precisam informar isso para a educação dentro de um sistema que chama Sistema Presença, e essas informações vão para a assistência para a gente verificar ali quem está faltando à escola e quem não está faltando. E aí a primeira coisa que eu vi é que muitas vezes eu pergunto à escola assim, escola, essa criança, ela está frequentando? Aí a escola fala, não, essa criança tem 20% de frequência, tem 10%, me manda lá o ofício explicando. Tará. Aí eu pedi, então como é que está dando? Não está dando repercussão, né? Que chama que repercussão é quando a informação de que tem alguma coisa errada e a assistência tem que começar a atuar para ver se é o caso de suspender ou cancelar. Enfim. Se houver evasão escolar, então... Por que não houve repercussão naquele benefício? E aí,
Quando a gente puxa o sistema presença, a escola botou 100% de presença para criança, 99% de presença para criança no sistema. Então, a primeira coisa que eu verifiquei foi isso, que a educação, muitas vezes, não está fazendo a parte dela de inserir ali. E aí, nos procedimentos individuais, que é onde eu tenho a atribuição, eu tenho chamado os diretores de escola para entender isso daí e falo com os diretores de escola, por favor, coloquem uma pessoa que seja capaz de trazer a realidade ali, né? Porque isso aí vai causar uma repercussão na vida das pessoas e das crianças. Então, em alguns casos, a gente já teve um progresso. O outro problema que eu encontrei, que eu descobri, é que quando a criança não está matriculada, isso não causa repercussão. Que a repercussão no Bolsa Família, ela só existiria nos casos... A repercussão que leva ao cancelamento do benefício, ou a suspensão do benefício. Isso, repercussão, como diz nas resoluções do Bolsa Família, que é quando começa a atuar a assistência, né, a partir da informação... Sim, são as consequências do não cumprimento, né, das condições. Isso. Tem vários, né? Primeiro vai ser advertido, vai ser chamado para poder justificar. Não é uma coisa imediata. Aconteceu, seu benefício vai ser suspenso. Não, tem todo um caminho, tem uma resolução. Mesmo porque a ausência à escola pode ser uma coisa justificada, né? Por doença. Exatamente, por doença. A mesma não matrícula pode ter alguma justificativa. Não conseguiu a matrícula, alguma situação assim. Mas o fato é que hoje o sistema não acusa a criança que não está matriculada como um descumprimento de condicionalidade. Que é uma coisa que eu não consigo compreender, porque um dos objetivos também do Bolsa Família, quando você lê no próprio decreto que regulamenta, é a ruptura do ciclo de pobreza entre as gerações. Como é que o benefício vai levar a isso se a gente aceita que as crianças permaneçam fora da escola? Mas esse é um instrumento que, bem utilizado, né, ele pode trazer muitos... Né? Sim, exatamente. Eu tive um caso agora de 4 crianças que estavam fora da escola e começamos a procurar, chamei o CRAS, né, que é o pessoal da assistência da proteção básica, está acontecendo alguma coisa, cadê essa família? Ninguém sabia onde estava a família e as crianças estavam infrequentes, então tinham sido matriculadas, e aí porque estavam infrequentes, houve a repercussão e aí a família não respondeu até que chegou no momento de suspender o benefício. Quando suspendeu o benefício, a família que estava sumida já há meses apareceu. Estava fugida do tráfico e estava morando num carro, e aí no que a família apareceu, a assistência pôde atuar. E as crianças voltaram para a escola e foi buscada uma articulação, agora não me lembro se eles voltaram para casa ou se... Mas a assistência só pôde atuar a partir do momento em que o benefício foi suspenso, porque até esse momento a família estava... Então esse é um exemplo, um bom exemplo, né, de uma parceria, né, entre o Ministério Público e o sistema. Também nesse diapasão, é possível que o promotor de justiça encaminhe casos para o sistema de assistência social? Sim, isso acontece? Muitas vezes. A gente trabalha com muita parceria, todos os promotores de infância trabalham assim, pelo que eu vejo, porque para a gente é muito necessário, as informações que eles têm são muito necessárias para a gente e muitas vezes nós vivemos situações que são situações de vulnerabilidade, em que não há necessidade de atuação do promotor de justiça, muitas vezes. Há apenas necessidade de atuação do sistema, da rede de assistência. Outras vezes há necessidade de atuação do promotor de justiça, quando há uma violação do direito, mas também do sistema de assistência. É uma rede que a gente não pode prescindir hoje no trabalho da infância, na tutela do idoso, pessoa com deficiência também. Com deficiência, a gente precisa ter esse contato e muitas vezes, em alguns lugares onde ninguém entra, a rede de assistência entra. O sistema de assistência consegue entrar e trazer as informações para a gente. Entendi. E um outro tema que também está aí visível, né, para todos nós é o da população de rua. Esse é um assunto muito relevante, né, do ponto de vista da assistência social. O que tem sido feito e quais são os serviços que são oferecidos para essa realidade, para dar conta dessa realidade? É uma realidade dramática, né? A gente vê as pessoas nessa situação de total falta de dignidade. Então, a tipificação de serviços, que é aquela regra que tem em todos os serviços, prevê ali alguns serviços. Há, por exemplo, o serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua. E tem uma normativa ali. Uma das características, né, do regramento é que o serviço seja localizado num local de fácil acesso,
para que as pessoas possam trabalhar, possam pegar o metrô, possam, né, pegar o ônibus. Quando o abrigo de população de rua é localizado num local absolutamente distante, já tem aí um descumprimento da norma. E aí você vê que como é que nós vamos imaginar que a cidade vai resolver esse problema sem que a gente tenha os equipamentos necessários. Há um outro equipamento que chama Centro Pop. No Centro Pop, essas pessoas que estão em situação de rua podem tomar um banho, almoçar, né, fazer uma refeição, se vestir, ter alguma dignidade. E nesse momento que a pessoa chega ali, a ideia é que a assistência acolha aquela pessoa ali. Tem uma das garantias da assistência que fala segurança de acolhida. Mas para ter a segurança de acolhida é preciso que se respeite aquele cidadão. Então, de nada adianta ter um abrigo de população de rua num local afastado do centro da cidade, que não seja servido de transporte público, porque as pessoas não vão utilizar esse serviço, em que não haja dignidade, em que haja, imagina, separação de famílias, né? Como é que as pessoas vão se utilizar desse serviço para sair da situação de rua? Sim. E aí o Ministério Público atua não mais como parceiro, mas como controlador desses serviços. É possível isso acontecer, não? Sim, com certeza. Há termos de ajustamento de conduta nesse sentido, ações civis públicas. Contra o poder público para obrigá-lo a prestar o serviço. Exatamente, para buscar. Ou muitas vezes o poder público ele presta o serviço, mas de forma inadequada ou insuficiente. O Ministério Público busca, junto ao poder público, adequar, né, o serviço para que ele fique dentro do regramento da tipificação de serviços. Ok. Karina, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast, avaliarem, comentarem e compartilharem os episódios. Toda terça-feira